Olha só, lá na Arena da Baixada, em Curitiba, tanto o Felipão quanto o Abel Ferreira já falaram depois da vitória do Palmeiras 3-1. Vamos ouvir os dois treinadores. São jogadores que alguns não vêm jogando em muitos jogos, mas outros têm entrado no decorrer dos jogos, estão prontos, e nós jogamos com essa equipe ou com uma equipe um pouco diferente na maioria dos jogos de preparação anteriores ao jogo de Libertadores ou de Copa do Brasil, e tivemos bons resultados. E hoje não tivemos um bom resultado a partir do momento em que tivemos um gol e a expulsão. Ficamos numa inferioridade, jogando contra o Palmeiras, dificuldades. E para mim é ótimo que eu vi a equipe fazer 70% daquilo que a gente pretende com a equipe. Algumas coisas ainda não foram feitas, ou o mais simples é fazer as coisas simples. Não fizemos. Quando nós não fizemos o simples, é que perdemos para nós mesmos. Então eu tenho que dar uma olhada e ver a possibilidade, mas como eu disse para vocês, tem uma equipe mais ou menos idealizada na cabeça, e como estávamos jogando um primeiro tempo muito bom, mas temos a Libertadores, temos Vitor Roque, temos uma dificuldade com o Pablo, então a gente vai tendo que organizar a equipe já pensando também no sábado. Palmeiras venceu, fez merecer os gols, é uma equipe com uma qualidade muito grande, e nós perdemos para uma equipe que a gente tinha no primeiro tempo um sistema de jogo que dificultaria demais a equipe do Palmeiras. E até os 12 minutos na hora do gol, a equipe do Palmeiras não tinha uma oportunidade daquelas oportunidades que o Palmeiras criou depois. Aí, fazer o quê? Esperar que para sábado os erros não aconteçam. Olha, o que eu digo aos meus jogadores, digo a mesma coisa aos nossos torcedores. Mantenham as mesmas rotinas, enchem o estádio outra vez, apoiem-nos da mesma maneira. Se por qualquer motivo tivermos a perder no jogo, façam o que fizeram hoje, que é nos lembrar que nós somos o time da virada, somos o time do amor, e todos juntos realmente temos sido muito competitivos. Que me desculpem aqueles que não gostam de nós, porque sei que há alguns que não gostam, e faz parte, não é? Mas na nossa autoestima há espaço para todos. Há espaço para aqueles que nos adoram e há espaço para aqueles que também não gostam de nós, porque isso também nos ajudam a crescer. Portanto, aos nossos torcedores, que nós sabemos que gostam de nós, há aqueles que estão sempre a pôr em causa tudo, não é? Temos que contratar isto, temos que contratar aquilo, temos que contratar... Não, nós temos primeiro que acreditar nos que temos aqui, que são eles que nos trouxeram até aqui. Foram estes jogadores, não foram outros, são estes. E eu sou muito grato aos nossos jogadores, porque foram eles que nos trouxeram até aqui, e tenho a certeza que 90% dos nossos torcedores são gratos também a estes jogadores. E aqueles que ainda às vezes estão na dúvida, porque acho que temos que ir contratar este e o outro, primeiro que agradeçam aquilo que têm, que agradeçam e que respeitem este elenco, porque... eu já disse isto, vocês também já ouviram, estes jogadores nasceram para fazer história no clube. Boa noite, Abel. Boa noite, Abel. Boa noite, Abel. O Atlético Paranaense pode ser considerado uma pedra de sapato do Palmeiras nessa temporada, né? Com o placar favorável na primeira etapa, como você trabalhou nesse curto tempo no vestiário até que voltar melhor e produzir o que conseguiu na segunda etapa? Olha, primeiro dizer-te que são muito bem treinados. Eu não sei se ele vai gostar daquilo que eu vou dizer, mas é com carinho. É uma velha raposa, não é? Porque já ganhou muito, sabe como é que se ganha. É difícil atacar as equipas deles, porque ele sabe defender bem, e defender bem também é uma arte. Independentemente do que aconteceu na final, eu dei os parabéns, ou na segunda, no jogo de ida da Libertadores, eu dei os parabéns publicamente ao Atlético Paranaense, e volto a dizê-lo, parabéns, porque fizeram um jogo de ida e volta extraordinário. Aí hoje, é verdade, depois de ouvir aquele gol do zagueiro, eu disse, isto vai dar trabalho, porque eu sei que quando tão bem defendem esta equipa,
mas depois nós abrimos o marcador, fizemos as alterações para arriscar um bocadinho mais, depois do jogador deles ter sido expulso, aí já comecei a ver que realmente nós, com a força de vontade que nós estávamos, ia ser difícil parar a nossa equipa, e foi isso que aconteceu. Fizemos os ajustes que tínhamos que fazer ao intervalo e a equipa correspondeu da melhor maneira. Muito obrigado, senhor Abel Ferreira, falando sobre esse jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, em Curitiba. Lembrando o seguinte, o Atlético jogou com praticamente todo o time reserva, né? Só 2, teoricamente, titulares participaram de pedaço do jogo nesta noite. E acho que são 2 grandes notícias a respeito desse jogo. A primeira, o primeiro tempo foi ruim do Palmeiras, né? PVC e Raed, amigos do Troca de Passes. O Palmeiras com a vitória, a primeira notícia é: o Palmeiras com a vitória pode ser campeão brasileiro amanhã. Ou sábado o Raed lembrava disso. Se Corinthians ou Internacional, Corinthians e Internacional não vencerem os seus jogos. E se o Internacional vencer, não tem chance nenhuma no resto da semana. Se o Corinthians ganhar amanhã e o Internacional empatar, o Corinthians pode empatar sábado o jogo atrasado com o Goiás e o Palmeiras é campeão no sábado. Segunda notícia, Endrick, até o Reginaldo Pedrosa, na hashtag Troca de Passe aqui, em meio a várias mensagens elogiosas a respeito dos comentários sobre arbitragem, o Reginaldo Pedrosa manda: PVC, hoje você perdeu o nascimento de um Pelezinho, dia histórico no Paraná. É pra tanto, PVC? Endrick não estreou, como ele disse, mas estreou balançando as redes, marcou o seu primeiro gol e foi decisivo na vitória, porque a partir da entrada dele no intervalo, o Palmeiras melhorou muito, né, PVC? Eu acho que tem 2 aspectos desse jogo que a gente precisa tentar ter um cuidado com tempo suficiente para olhar. Tem o Palmeiras quase campeão brasileiro e tem o Atlético se preparando para o jogo de sábado. Porque o Atlético é finalista da Libertadores, assim como a gente falou do Flamengo, finalista da Libertadores. A questão de quantos jogadores jogaram, titulares que vão jogar, acho que 2, acho que o Pedro Henrique e o Eric. O lado do Palmeiras. O Palmeiras jogou um primeiro tempo ruim, muito ruim. O Atlético foi bem, o Atlético conseguiu se organizar, cadenciar o jogo, empurrar o Palmeiras para trás, circular a bola, ter uma paciência que não teve em outros momentos. São 6 jogos Palmeiras e Atlético Paranaense nesse ano. São 2 vitórias do Palmeiras, 2 vitórias do Atlético e 2 empates. Dá noção do equilíbrio que houve nesse ano, nesse confronto. O segundo tempo mudou a partir de 2 alterações. Saiu o Mike, entrou o Endrick, o Rony foi para a ponta esquerda, o Dudu para a ponta direita, o Endrick entrou como centroavante. E entrou o Gabriel Menino no lugar do Danilo, que tomou uma pancada e também não fez um grande jogo no primeiro tempo. E o Palmeiras cresceu, incorporou o meio campo, o Endrick entrou muito bem. Não vou falar de Pelezinho. Eu acho que o Endrick pode ser o grande reforço do Palmeiras para o ano que vem. E o recorde é impressionante, porque são 106 anos. O jogador mais jovem da história do Palmeiras a fazer um gol era recordista, fazia 106 anos. Não tem recorde no atletismo, na natação. Não, e tem um detalhe, PVC, que acho que agrava o que você está dizendo no bom sentido. Porque o Palmeiras, em muitos momentos, né, um jovem estreia no profissional por falta de jogadores no time principal. O time tá mal, não tem dinheiro para contratar, bota a molecada lá para resolver. Absolutamente não é o caso do Palmeiras. Esse menino realmente parece um fenômeno, porque o Palmeiras tem um grande time, um grande elenco, e ele mesmo assim, com 16 anos e um pouquinho, quando 16 e 3 meses... 16 anos, 3 meses e 4 dias. Ele está começando a ser inserido no processo. Isso dá uma ideia do quanto esse menino parece ser realmente diferente. Mas eu acho que tem uma faca de 2 gumes, porque o fato de ser um time muito forte ajuda o menino a entrar. Né? É evidente a categoria dele, o talento dele, indiscutível. Às vezes você joga um talento desse num time, numa crise, e o talento você desperdiça. Né? Então, tem os 2 lados. Ele consegue jogar, sim, aos 16 anos, 3 meses e 4 dias e fazer gol num time tão forte, ele consegue jogar. Palmas para ele. O outro lado o Palmeiras consegue ter um time forte e, por isso, encontra o momento certo de colocar o garoto para deslanchar. Palmas para o Palmeiras. Neste caso, Palmeiras que pode ser campeão amanhã, assim como o Alex Ferguson ganhou seu primeiro título inglês em 93, jogando golfe.
Jogando gol. Jogando gol. Números do Endrick na temporada. Com o jogo de hoje, são 30 jogos, contando sub-17, sub-20 e profissionais, e 20 gols. 30 jogos, sub-17, sub-20 e profissionais, 20 gols. O Endrick foi destaque na campanha do título do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior com 15 anos, fez 16 anos, assinou seu primeiro contrato, estava no sub-20, pediu para voltar para o sub-17, foi um dos destaques do time no título da Copa do Brasil sub-17 ainda esse ano, fez o gol do título do Brasileiro sub-20 sobre o Corinthians esse ano e agora pode ter feito 2 gols do título do Palmeiras, porque muito possivelmente... Mas na súmula foi pro Scarpa. E tem um outro... Na súmula foi Scarpa. Eu tô contra essa súmula por 2 motivos. Primeiro que tinha que ser do Endrick de qualquer Eu jeito. tive a impressão Segundo, que foi do Scarpa o gol. é só a gente ver o replay, a comemoração dos dois. Tá passando aqui no telão? Olha lá, é isso aí. Olha lá. Ele dá no Dudu, ele não é fominha, dá no Dudu, a bola, o Dudu dá no Scarpa. Olha a reação dos dois. Olha o Scarpa sem comemorar e o Endrick correndo que nem um louco. Ele só comemorou mais, deu um migué Mas ali eu- pra falar que o gol era dele. Olha lá. Não, foi. Eu inicialmente achei que era do Endrick, mas eu acho que é do Scarpa. Sim, eu acho que nem o Scarpa comemora, porque todo mundo queria que fosse gol do Endrick, inclusive o Scarpa. Até pela força que a bola saiu, acho que o Endrick... Aí, ó, é o Scarpa que chuta por último. O Endrick dá um Mas- toquinho e o Mas Scarpa... de qualquer maneira, Enfim. é o dia do primeiro gol do Aí, Endrick. calma aí, Exatamente. Aí, ó, essa imagem, olha lá, é o Endrick. Olha o pezinho amarelo ali chutando a bola, gente. Você tá fazendo força pro Não menino tô aí, fazendo força, ô Raed. Você tá querendo A dar um gol pro súmula Endrick a mais tem que aí. voltar atrás, foi o pezinho amarelo do Endrick. E só um que detalhe, botou a bola pra confirmar, mas eu tenho a impressão de que ele acho que é o jogador mais jovem a marcar pelo Brasileirão, não é, o PVC? O Endrick. A gente vai trazer esse daqui a pouquinho.